amores! Vamos iniciar a nossa English Class, ou seja, a nossa aula de inglês. Preparados? Como sempre eu inicio, pega teu caderno, pega tua caneta para fazer aquelas anotações que é sempre muito interessante. Então, vamos saber qual o tema da aula de hoje? Aqui, Teacher Darlécia Domingos, professora Darlécia Domingos com vocês. Let's go? Bom, amores, temas de hoje, dias da semana. O tema de hoje é esse, dias da semana. Então, é comum a gente sempre ouvir os dias da semana em inglês, em algum seriado, algumas letras de música. Então, vamos hoje focar exatamente nessas palavrinhas. E como objetivo da aula de hoje, eu tenho esse, identificar e utilizar os dias da semana na língua inglesa, além de escrevê-los de maneira adequada. É isso mesmo. Não adianta a gente só aprender a pronunciar. A gente precisa saber também como é que se escreve, qual é a maneira adequada de se escrever cada dia da semana. E temos também algumas particularidades que vocês também verão dentro da aula de hoje. Muito, mas muito interessante. Então, vamos saber mais um pouquinho sobre isso aí? Então, vale a pena acompanhar, a partir de agora, a nossa English Class. Lembrando que agora já é a aula 6, é isso mesmo, a 6ª aula de língua inglesa. Então, a gente já viu muita coisa e veremos ainda mais. Let's go? Bom, Days of the Week quer dizer dias da semana na língua inglesa. Então, a gente sabe que os dias da semana são compostos por 7 dias. Tanto no português quanto no inglês, a quantidade é a mesma. Então, por isso que é bom a gente sempre observar esses pontos. Tanto na nossa língua materna, língua portuguesa, quanto também na língua estrangeira, no caso aqui, na língua inglesa. Então, vamos saber quais são esses dias da semana? Então, preparei para vocês algo bem legal para que vocês memorizem esses dias. Então, acompanha. Bom, temos aqui os 7 dias da semana, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Segue a mesma sequência que nós temos na língua portuguesa, porém com palavrinhas diferentes, como vocês podem notar. Então, nós temos aí a primeira, que é a segunda-feira, que em inglês nós chamamos de Monday. Já a terça-feira chama-se Tuesday. Parecido com o som de 2 quando nós falamos. O início, choose, é como se fosse um 2 no plural. Tuesday. Já a quarta-feira, chamada de Wednesday. Wednesday. Quinta-feira. Cuidado para não confundir a quinta com a terça. E você vai saber por que agora. Porque a quinta-feira a gente precisa dar uma enroladinha na língua. Thursday. Thursday. Já a sexta-feira, linda e maravilhosa, a gente chama de Friday. Temos também até um evento que acontece todo final de ano, chamado de Black Friday. Então, Friday aí, foca, sexta-feira. Já o sábado, a gente chama de Saturday. Saturday. E o domingo, Sunday. Podemos lembrar do domingo até como aquela sobremesa maravilhosa, não é? Então, quanto à pronúncia, a gente pode até associar, não quanto à escrita, mas quanto à pronúncia. Domingo, Sunday. Então, só vamos repetir. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. E o domingo, Sunday. Legal, não é? Então, esses são os 7 dias da semana. Vamos saber um pouquinho mais, porque tem uma história aí, uma origem desses dias da semana da língua inglesa. Por que essas palavras? De onde saiu essa palavra Monday? Todas as palavrinhas, até o domingo. De onde foi essa origem? Vamos descobrir um pouquinho agora? Separei para vocês um resumo dessa origem. Então, vê só. Bom, primeiro um pouquinho sobre a origem delas, que como grande parte das outras línguas, os dias da semana em língua inglesa também recebem os nomes de acordo com as tradições. Então, nós temos aí, com relação aos deuses da mitologia nórdica,
anglo-saxônica e também romana. Então, nós temos aí essas interferências para que esses dias tenham esse nome para cada um. Agora, vamos saber cada um em particular, o porquê. Bom, agora nós temos Monday, que é a chamada segunda-feira aqui na nossa língua portuguesa. Day of the Moon. Então, nós temos o Monday a partir destas palavras. Day of the Moon, que significa dia da lua. E vem da palavra Monedig, que é do inglês arcaico. E o início dela significa lua. E a palavrinha day, referente ao dia. Por isso, Day of the Moon, dia da lua, chamado Monday, que é a segunda-feira. Agora vamos à terça-feira. De onde vem essa terça-feira? Tuesday, Tuesday, que quer dizer dia do deus Tio. Vem da palavra Tuesday, do inglês também arcaico, tá? E esse deus aí, ele também era chamado de Tyr ou Taor, tá? Então, uma coisa aí bem interessante, é um deus chamado Deus da Guerra e da Glória, de acordo com a mitologia da Noruega. Então, a gente tem aí uma história por trás dessas palavrinhas, não é simplesmente existe porque existe. Vamos saber mais as outras? De onde vem agora o tal de Wednesday, que é a quarta-feira? Wednesday, que quer dizer dia do deus Woden, que vem da palavra Wednesday, do inglês arcaico. O deus Woden, também chamado de Odin, é o principal deus da mitologia da Noruega. Então, você já deve ter ouvido falar ou ouvirão falar desse deus chamado Odin. E esse Thursday, qual foi a influência? Chamado de Thursday, que é o dia do deus Thor. Então, nota que a gente sempre tem uma influência aí de um deus, né? E vem da palavra Thursday. O início da palavra, nos dias modernos, é traduzido como Thor, que é um dos deuses da mitologia também da Noruega e está associado aos trovões. Então, Thor, a gente lembra sempre dos trovões, é o deus do trovão, então Thursday está ligadinho a esse dia aí desse deus, tá? Agora, temos mais dias da semana. De onde é que vem a palavrinha Friday? A tão sonhada sexta-feira, não é, amores? Friday, a sexta-feira, é chamado de Freya Day, que é o dia da deusa Freya, que vem da palavra Frigidag, do inglês arcaico. Freya é a deusa da beleza, de acordo com a mitologia nórdica. Então, a gente tem aí uma referência a essa deusa na sexta-feira, logo na sexta, ó. Agora, quanto ao Saturday, que é o tão sonhado sábado que faz parte do final de semana. Saturn's Day, que é o dia do deus Saturno. E já que Saturn significa Saturno e Day significa dia, então vem da palavra Saturn's Day, do inglês também arcaico. Tá? E agora? Tá faltando agora só o Sunday. De onde vem essa palavra? Day of the Sun, é isso mesmo, dia do sol. Sunday está aí com essa influência do significado sun, que significa sol, e day, que significa dia. Tá? E vem também da palavra Sunday, do inglês também arcaico. Então, você nota que todos os dias da semana, ela tem uma influência sempre com o inglês arcaico, que é aquele inglês que há muito tempo existiu e que foi se transformando. Então, hoje é uma língua que não é mais falada, porém sempre tem a referência de acordo com o que nós temos atualmente. Então, todas as palavrinhas referentes ao dia da semana sempre tem uma história. E é muito bom a gente saber um pouquinho das histórias referente a cada palavra, principalmente se a língua não é a nossa, é uma língua que vem de outro local que a gente está conhecendo. Bom, saindo um pouquinho das origens dos dias da semana, vamos a alguns detalhes sobre esse tema que vocês só verão nesta aula. Vamos lá? Bom, nós temos aqui, em relação a algumas expressões, nós temos, para falar sobre dias da semana, estas que eu separei para vocês. Que dias da semana, como eu já falei anteriormente, significa days of the week ou weekdays. Então, você tanto pode falar days of the week como weekdays, para se referir a dias da semana.
Já final de semana, como é que a gente fala? Weekend. Weekend, ok? E também temos outra partezinha interessante, que a gente tem o chamado dia útil. Então, dia útil pode ser considerado como business day. Business day, que é o considerado de segunda a sexta-feira, tá? Então, a gente tem essas expressões e são essenciais a gente saber quando a gente está se referindo aos dias da semana para a nossa comunicação. Então, se alguém chegar para você hoje e perguntar como é fim de semana, você já sabe que é o weekend. Se perguntar como é dia útil, você já vai saber que é business day, ok? Agora, temos ainda muito mais. Estão fazendo anotações? Sim? Lembram das origens? Vamos continuar com o tema Days of the Week, dias da semana? Let's go! Bom, agora nós vamos à questão da pronúncia. Quando nós estamos aprendendo uma língua nova, nós precisamos saber como é que fala. Então, eu dou maior foco agora a você prestar atenção como se pronuncia cada dia da semana da melhor forma possível. E como eu sempre falo para todos os alunos, quando você está aprendendo, você precisa fazer anotações. Por isso que o foco aí é exatamente colocar em evidência a pronúncia de cada dia da semana. Então, nota, por exemplo, nós temos a primeira, que é o primeiro dia da semana, que é a segunda-feira. Segunda-feira a gente chama de Monday. Monday. Então, essa é a pronúncia para segunda-feira. Nota que a tua escrita está diferente, ok? A escrita é de um jeito e a pronúncia é diferente. Por isso que o foco é sempre anotar essas pronúncias. Agora, a terça-feira. Terça-feira, ó, Tuesday. Tuesday. Então, nota que a terça-feira eu tenho uma escrita com two E's, mas a pronúncia é com choose. Tuesday. Agora, preste atenção na quarta-feira, porque um foco que vocês devem manter e ficar sempre ligadinhos é exatamente nesta quarta-feira. Porque a escrita não encaixa muito com a pronúncia, se a gente for ao pé da letra. Então, nota, quarta-feira a gente chama de Wednesday. Wednesday. É uma pronúncia rápida. Wednesday. Para tu ter a quarta-feira. Agora, a quinta. E aí você tem que prestar atenção exatamente nessa quinta-feira, para não confundir a terça com a quinta. A quinta-feira a gente chama de Thursday. Thursday. É aquele enrolar da língua para pronunciar a palavra quinta-feira em inglês. Thursday. Quando você começar a falar aí de casa, você vai notar o enrolar da língua lá no céu da boca. Então, você já não está falando mais Tuesday, que é a terça. E sim, Thursday, que é a quinta-feira. E a sexta? Sexta-feira nós chamamos de Friday. Friday. Anotaram aí? Entenderam? Friday, para sexta-feira. Já o sábado, lembrando que o sábado eu posso falar de duas maneiras, tá? A gente tem um conforto aí com o sábado. Eu posso focar nessa pronúncia que eu deixei para vocês, que é a mais ao pé da letra, Saturday, Saturday, ou eu posso ir no inglês americano, que é aquele que a gente coloca o som de R nas palavrinhas que tem T e D. Então, eu posso falar Saturday, Saturday, com o sábado. Se você ouvir sábado como Saturday ou como Saturday, é a mesma coisa. Já o domingo, nós temos aí a pronúncia simples, Sunday, Sunday. É a pronúncia do teu domingo. E aí, conseguiram repetir? Sempre repete. Quando você ouvir a palavrinha, o bom é você sempre repetir, porque aí você começa a se ouvir. E toda a língua que a gente está aprendendo, a gente precisa repetir para a gente ouvir o que é que a gente está falando. Ok? Bom, conseguiram fazer as anotações? Colocaram isso aí no papel de vocês? Perfeito. É assim mesmo que se faz. Pronúncia anotada é a salvação que a gente tem quando a gente vai falar alguma coisa. Então, eu sempre anoto quando eu não sei ou quando é uma palavrinha que eu não uso com frequência, eu anoto. Se é algo novo, anota. Pronúncia é essencial. Te ajuda muito, tanto quanto você fala,
quando alguém fala para você compreender. Ok, amados? Vamos continuar agora? Bom, agora nós temos as regrinhas de uso. A gente sabe que dentro de cada língua a gente tem as suas particularidades. Então, diferente do português, na língua inglesa, os dias da semana é escrito com letra maiúscula. Então, nunca esquece. Nunca escreve dia da semana em inglês com letra minúscula. No português, ele dá essa leveza de a gente colocar com letra minúscula. Língua inglesa, não. É sinônimo de erro, letra minúscula no início do dia da semana. E também, nós queremos aí especificar uma palavrinha que vocês ouvirão muito e verão dentro das frases, que é o uso de on, essa preposição. Então, nota que essa preposição ela vai estar sempre antes das palavrinhas referentes ao dia da semana. Então, ela vai dar aí aquele a ou as que a gente tanto tem no português. Então, observe os exemplos que você vai entender melhor esse uso aí de on. Bom, nós temos aí, ó, I go to school on Mondays, para dizer que eu vou para a escola às segundas-feiras. Então, nota que esse on é exatamente as, para determinar aí a preposição. Já o segundo exemplo continua também com o uso de on. Jessie plays tennis on Wednesday. Nós temos aí, ó, on também antes da palavrinha Wednesday, que quer dizer quarta-feira. Então, para dizer que Jessie joga tênis às quartas-feiras. Gente, esse uso de on é essencial, como eu já falei. Nunca esquece, quando você estiver com uma frase, dia da semana está ali escrito, antes desse dia da semana, virá sempre a preposição on. Segue mais exemplos. Nós temos, ó, they are going to arrive on Tuesday, para se referir a eles chegarão na terça-feira. E também quando a gente faz pergunta, também usa, não só em frases afirmativas, mas em perguntas também. Does he work on Sundays? Ou seja, ele trabalha aos domingos. Então, gente, essencial. E um ponto aí, ó, que vocês notaram. Terça-feira, domingo, está com letra minúscula no português, mas na língua inglesa, inicial maiúsculo. Ok? Bom, agora, com relação às abreviações, como é que fica essa questão de abreviação? É bom a gente sempre notar que onde você vê algo escrito, e se você vê com essa abreviação aí, está se referindo ao dia da semana. Então, nota que o Monday, a segunda-feira, Mon, as três primeiras letras, Mon. Já a terça-feira, também as três primeiras letrinhas, To. Quarta-feira, se referindo aí ao Wednesday, tá até o D, Wed. Já na quinta-feira, Thur. Sexta, Fry. Sábado, Sat. E domingo, Sun. Presta bem atenção, porque essas palavrinhas, essas abreviações, elas te orientarão a descobrir qual é o dia da semana. Então, nem sempre você terá o dia da semana completinho escrito. Então, por isso que é bom a gente ficar sempre ligadinho nos casos de abreviação. Como é uma língua estrangeira, a gente precisa saber esses pontos também. Bom, abreviações aí colocadas para vocês. Agora temos as expressões temporais. E são aquelas que dão ênfase à nossa frase quando a gente se refere a dias da semana. Vamos saber quais são? Temos aqui, ó, today. Today quer dizer hoje. Então, é comum você usar palavrinhas para expressar momentos. E aí nós temos o exemplo. Today is Thursday, para dizer que hoje é quinta. Today is Thursday. Hoje é quinta. Agora eu quero me referir a ontem. Qual é a palavra que eu uso? Yesterday. E aí o exemplo tem yesterday was Wednesday, para dizer que ontem foi quarta-feira. Temos mais expressões. Temos agora tomorrow, que quer dizer amanhã. Tomorrow is Friday, ou seja, amanhã é sexta-feira.
Agora, e essa? The day before yesterday. Para dizer que é o anteontem. A gente fala tudo isso em inglês só para dizer que é anteontem. E vê como é que fica na frase. The day before yesterday was Tuesday. Anteontem foi terça-feira. Notaram aí algumas palavrinhas? Bom, temos essa outra. The day after tomorrow, ou seja, depois de amanhã. The day after tomorrow will be Saturday. Depois de amanhã será sábado. Então, amores, nós temos várias expressões que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de maneira prática, que faz com que nós teremos mais habilidade, mais conforto também em falar, sem a gente ficar com aquela paranoia. Então, língua inglesa é muito foco em você, tirar a paranoia, tirar aquela tensão e praticar. A prática é essencial em qualquer idioma novo que você está aprendendo. Agora, se a gente já viu tudo isso, será que a gente ainda tem mais? Confere. Gente, esse é o momento que é o momento de a gente praticar. É aquele momento que a gente diz, será que você conseguiu aprender? Será que o momento que a gente passou foi produtivo de verdade? Vamos testar agora? Então se liga. Vê só o que é que temos nessa questão. Check the incorrect alternative according to the translation. Ou seja, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a que está errada, segundo a tradução, a questão de tradução. Se a gente analisa da A até a E, qual dessas está com a tradução errada? Verifica direitinho. Será que alguém já encontrou, de acordo com finais de semana? Essa é bem prática. Sim? Vamos saber se aprenderam mesmo e se sabem qual é a resposta? Vamos lá? Chegou a hora de verificar a tua resposta. Bom, quem colocou a letra C está super certo. É a alternativa que está incorreta. Não se usa ao fim de semana, muito menos coloca aí um S onde não existe na palavra weekends, se fim de semana está no singular. Ok? Corretíssimo. Agora, deixei para vocês a reflexão de hoje. Reflexão é: não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Então, amores, aproveitem o dia de vocês, aproveitem as aulas e já sabem, né? Sempre a gente finaliza dando aquele recadinho para aproveitarem o máximo que puderem dessas aulas, porque são para vocês, preparadas com muito carinho para todos vocês aí de casa. Então, meu kisses in your heart, meu beijo no coração de todos. Fica com Deus e até a próxima classe. Bye, bye!